Oi, pessoal, boa noite. Boa tarde, bom dia. Pessoal, podem me ouvir bem? Por favor, avise no chat se puder me ouvir bem. E depois disso, começaremos daqui a 2 ou 3 minutos. Obrigado, pessoal. Obrigado por me informarem. Estou esperando mais umas 2 pessoas se juntarem. E depois disso, começaremos. Então, antes de começar, quero avisar que essas palestras serão em inglês. Vão ser muito avançadas. Então, se você é iniciante, será muito difícil. Vai ser fácil de entender, ok? Vou conseguir. Eu facilitei para cada um de vocês. Para um de vocês entender. Não importa se você é iniciante, você entenderá o conceito aqui. Mas quando você entra no seu cartão, será muito difícil para você identificá-lo, porque essas coisas exigem experiência para serem vistas. E eu vou te ajudar a vê-lo na ação de preço ao vivo. Através das minhas sessões de leitura em vídeo no YouTube. Isso eu faço de graça, então sim. Se você está confuso com este conceito, você entende aqui. Mas está ficando difícil para você Descubra no gráfico. Então venha e veja-me negociar ao vivo. Vou fazer isso todos os dias. Ao longo da sessão de novembro. No YouTube durante todo o mês de novembro. E sim, depois disso vou encerrar a sessão de leitura de notícias no YouTube. Então, vou começar a ler o rascunho. Apenas para quem se inscrever no meu mentorship, ok? Primeiro vou compartilhar alguns modelos. Que vai com a sopa de tartaruga. O primeiro modelo terá alta probabilidade. Eu já compartilhei um modelo que é como fácil de identificar no gráfico. No dia 2, vocês lembram? Eu disse a vocês que essa é uma configuração plus. Na sopa de tartaruga, eu fiz algumas negociações, identifiquei alguns modelos. Vivo nos meus últimos streams, ok? Então, se forem ao meu YouTube e conferirem os últimos 2, 3 streams você verá eu chamando ou marcando marcos, usando o mesmo modelo que eu ensinei a vocês no dia 2, como entrada de suporte em geral. Vou ensinar a vocês mais alguns modelos hoje. Vou ensinar a vocês como fazer entradas como uma sopa de tartaruga. Em uma sopa de tartaruga, usando o raio tempo, o prettier está em frame de tempo menor, confie em mim. Você não viu ninguém apresentando isso para você, certo? Vou apresentar o modelo de torta de tartaruga. Não existe em outro lugar, ok. Então, baseia-se totalmente na minha experiência. O que vi nos últimos anos no gráfico. Vou transferir minha experiência para você. Não é só teoria, é o que vi no preço. Repetindo constantemente. E quando eu ensinar, quando mostrar essas configurações, você entenderá. Não se pode fingir experiência, ok? Então, vamos começar agora mesmo. Acredito que... Sim, vejo apenas 25 pessoas. Pensei que mais pessoas se juntariam. Talvez eles assistam às gravações depois. Vamos começar, pessoal. Então, para entender a sopa de tartaruga, como fazer entradas com PDIR de tempo maior, usando o PDI de frame de tempo maior no menor, primeiramente precisamos entender o que é a anatomia do PDE. Algoritmo de alta frequência considerará a medição de uma pedreira. E baseado nisso, ele fornecerá liquidez com precisão, ok. Eu marquei uma vela aqui. Então, suponha que este é um gap de valor justo no gráfico diário. No gráfico de 4 horas, em qualquer frame de tempo superior, 1. E qual é o intervalo de tempo que consideramos mais alto? 15 minutos, horário, 4 horas, diário, semanal, ok. Estamos negociando em 5, 3, 2, 1 e 30 segundos. O que vou mostrar aqui funciona em todos os outros períodos de tempo. Mas vi esses pais repetindo. Mais no frame de tempo inferior do que no superior. Mais precisamente no intervalo de tempo mais baixo dentro de uma luta. 3, 2, 1, 30 segundos. Ok, então suponha que este é um gap de fair value. Pense que este é um bloqueio de ordem, e mediremos o bloco de ordens assim. Muitos de vocês já conhecem o conceito de anatomia. Como aplicamos isso? Você já mostrou. Você já me viu. Usando-o em ação de preço ao vivo várias vezes antes. E hoje, vou apresentar a você usando a mesma teoria.
Como fazer uma simetria de tartaruga. Então, para isso, vou levá-los pelos básicos primeiro. Quando vemos um intervalo de preços em um gráfico de maior tempo, medimos assim. Este é o topo do gap de Fair Valley. Este é o quadrante superior, 0,75%, e este é o meio, 0,5%. Este é o quadrante inferior, 0,25%, e este é o baixo, 0, ok. Este é o suposto, é um feriado. Então, este será o fundo do gap de valor justo. Se pegarmos a medida de um período de tempo maior, aplicar a PDI em um frame de tempo inferior, encontrar precisão de onde partiremos. De onde o preço rejeitará, certo? Então este é o... Suponha que este é um intervalo de tempo maior. Você basicamente não sabe exatamente de onde. O preço vai reverter, certo? De onde exatamente dentro daquele vale de justiça o preço reverterá? Isso é o que te proporciona a precisão. O preço vai anotei aqui. A melhor rejeição ocorrerá em cenário bullish, ok. Em um cenário de alta. Então suponha que este é um BC. E você quer fazer uma negociação a partir usando disso, este período de tempo maior. Vídeo em tempo menor. Então espera-se a melhor reação do alto. O quadrante superior e o meio. Preço está caindo abaixo do meio. Você está errado, provavelmente. O preço vai descer ainda mais. E é isso que acontece na maioria das vezes. A sua melhor reação ocorrerá do alto. Vou ensinar a vocês como fazer trades usando o alto. Qual a condição do preço à sua frente? Tomar trades usando o alto de uma lacuna de vale justo. O preço apresenta uma condição para tomar o quadrante superior. E na metade tudo bem. Vou compartilhar os perfis como o mercado se apresentará. Esta estrutura à sua frente. Vou mostrar a vocês a mesma estrutura repetida. Em um cenário de baixa, suponha que este é um gap de fair value de baixa. Ou suponha que este é um bloco de ordens bearish. Esperamos a rejeição do preço no baixo do topo da faixa de bearish, ou bloqueio de ordem do quadrante inferior. E o meio. A melhor reação ocorre na maioria das vezes no meio. Isto é de alta probabilidade, mas também vou mostrar a vocês quando tomar trades usando o baixo, quando tomar posições usando o meio, certo? Há sempre uma questão como a hidra. Como posso saber que o preço não atingirá o meio? O preço rejeitará do baixo, certo? Como o preço pode rejeitar do... Como posso saber? O preço rejeitará do quadrante inferior. E é exatamente isso que vou compartilhar com vocês, pela minha experiência. Espero que tenham compreendido como usamos isso. Este é um gap de fair value em um frame de tempo maior. Vemos e colocamos nossa medida aqui. E é assim que medimos pelo alto. Quadrante superior alto, meio quadrante inferior e baixo. Aqui está uma observação abaixo. Você pode ver que estamos apenas medindo o corpo de candle, certo? Não vamos medir as semanas. Semanas causam danos e fazem parte da manipulação. Lá é onde ocorre a parada de caça, ok? Lá é onde acontece o caldo de tartaruga. Em um intervalo de tempo menor, mas vou mostrar algo pouco diferente do que já vimos. Outras pessoas ensinando sobre sopa de tartaruga. Então, a liquidez está dentro do corpo. É por isso que vamos marcar o corpo, e a partir deste nível, do corpo por dentro, certo? Do interior do corpo, a reação será a melhor. Agora, vamos para a próxima apresentação. E como podem ver, temos nosso primeiro modelo aqui. Sopa de tartaruga mais anatomia de PDE. Então, como funciona? Temos aqui a nossa pedia de alta temporalidade bearish. Este é o nosso período bearish de maior tempo. Então, o que fazemos aqui? Temos algumas regras. Vou passar por isso. Primeiramente, identificamos a nossa bearishpedia. Agora vejamos o que nossas regras nos dizem. A primeira regra é identificar o PDI de maior prazo. Aqui para potencial rejeição ou suporte. É fácil identificar o arroz. É muito fácil. Identificar um intervalo justo em um período de tempo mais alto. Então você viu a lacuna de fair value. Você viu, e agora como você opera com isso? Aplique a anatomia de Peder, ok. Esta é a anatomia de Peder. E é isso que você aplica no seu gráfico. A medição da pederia. Você mede o gráfico assim. A terceira regra é descer para o frame de tempo inferior. Ok, você vê o bearish no gráfico de maior tempo. Então você desce para o frame de tempo inferior. E esta é a estrutura que você procura, ok? Repete-se todos os dias. E a quarta regra é descobrir no frame de tempo inferior. Tudo oscila alto ou baixo, certo? Um swing alto se for uma pederia de urso. Então você quer encontrar um swing alto. Se for um pedreiro otimista, você quer encontrar um swing baixo perto ou abaixo do alto. Próximo ou dentro de período de tempo mais alto.
Então aqui está o que é de alta probabilidade. Se o swing alto é este, é um exemplo de baixa. Temos aqui o nosso pedeirão de barro. Aplicamos nossa anatomia de pedra aqui. Certo, nossa alta probabilidade é que temos um swing high, ou swing alto abaixo do pedder. A quinta regra é esperar por um stop hunter. Não estamos entrando assim que o preço ultrapassar o swing high. Ok, não vamos fazer isso. Aguardamos que o preço atinja o nível de pedder na faixa de tempo superior. Aplicamos a anatomia de pederite aqui. E aguarde nossa melhor rejeição. O que mostrei a vocês na nossa última apresentação? A melhor reação a partir de um PDI bullish ou bearish ocorre no 0,25. A partir da baixa, 0,25 e depois o meio. Certo, este é o nosso quadrante inferior. E este é o nosso quadrante superior. Então você entrará depois que o preço supera o swing high aqui e atinge o baixo. É aqui que você entra. Ok, você vê onde o preço está indicando a melhor entrada? E é isso que você aprende com a experiência. Mas se você não tem experiência, você está construindo. Estamos demonstrando, então coloque sua entrada aqui, ok? Apenas no vídeo de alta temporalidade e bearish. E aguarda a rejeição do preço na metade do caminho. Você deixa espaço para o preço subir. Coloque seu stop loss acima do PTD do período de tempo maior, e o TP ideal neste cenário é de 2 horas. Nossa sexta regra é esperar a rejeição do preço. Obtenha suporte do mais alto, níveis anatômicos de alta probabilidade. Então, estes são os níveis anatômicos, certo? Então, em uma condição de urso, os níveis anatômicos de alta probabilidade são baixos. Limite de valor justo. O quadrante inferior, desculpe, o quadrante superior e o meio. Aguardamos para ver de que nível o preço rejeitará. E como saberá o preço? Vai rejeitar desses níveis. Vou mostrar a vocês nos exemplos. E é aqui que você faz sua entrada. E isso é a sua sopa de tartaruga, certo? Espero que tenham compreendido. Agora, falemos mais sobre essa estrutura. Como podem ver, o preço tem alturas relativas iguais aqui. Ok. Então, isso é de alta probabilidade. Tudo bem, alto. Com alturas iguais e abaixo da média de tempo maior. Então, o que eu disse a vocês? A condição de alta probabilidade é: temos um swing alto com alturas relativas iguais. Abaixo do PDA de tempo maior. Ok. O preço também pode ter este swing high, dentro do período de tempo mais alto, bearish PDI. Mas a alta probabilidade é o preço. Quando os preços estão em alta, com alturas relativas iguais abaixo do frame de tempo maior, período de baixa. E como vocês podem ver, temos muitos baixos relativamente iguais aqui embaixo. E é isso que você quer ver quando o preço está vindo para o stop hunt aqui. E quando o preço atinge este frame de tempo maior. Aqui, na BSP, você quer ver gerando constantes baixas relativas. Ou liquidez na linha de tendência e não a limpar, ok? Então, suponha que o preço esteja gerando baixas aqui relativas mesmo, iguais. E ao mesmo tempo, o preço está limpando. Seu trade não é tão provável quanto você pensa. Você quer ver o preço, não limpando. Essa é uma liquidez central relativamente baixa e constante. Então, o que isso fornecerá? O que faremos é que, quando o preço gerar, altos iguais, níveis limpos, funciona como um ímã para o preço, porque são paradas de varejo, certo? Quando o preço estiver concluído, fornecendo liquidez a um certo nível. E qual o nível em que se elevam? Ok. O que são essas paradas de varejo novamente, certo? Paradas de compra de varejo, porque são altos relativamente iguais. Assim que o preço atinge esses níveis, o preço está limpando as paradas de varejo ao mesmo tempo. O preço está obtendo liquidez do nosso frame de tempo maior. O que é o PR? Este é um gap de valor justo, que pode ser um bloqueio de ordens. Isso pode ser qualquer coisa, ok. Mas o melhor é quando temos uma lacuna de valor justo. E então é aqui que ocorre a sua entrada de sopa de tartaruga. Espero que tenham compreendido o conceito. O conceito é: você espera, observa as regras. Pessoal, eu realmente me esforcei para... Junte tudo aqui. Então, primeiro vou revisar isso novamente. Primeiramente, identificamos a pédia de tempo maior. Não precisamos saber o viés. Se o pedia de tempo maior for bearish, ok. Então, suponhamos que temos um CB. Então, tomamos entrada a partir da CB, uma entrada bearish. Procuramos uma configuração bearish se formando. E como saberemos o preço? O preço rejeitará o gap de valor de tempo mais alto. Se você ver essa estrutura se formando em um período de tempo menor, é aí que saberá que os seus esforços serão rejeitados. Quando você vê o preço se afastando, esta taxa iguala a mínimos em 3 gráficos de 2 minutos, 1 minuto e até mesmo de 30 segundos. Certo, essa mesma estrutura se repetirá em todos os frames de tempo.
Então, suponha que este é um gráfico semanal. Você quer ver o preço gerando esses níveis no gráfico de 4 horas. 1 hora, ok. Você pode aplicar a mesma coisa em um gráfico horário. Mas o que estou ensinando vocês não é swing trading, mas scalping, especificamente em frames de tempo menores. Estou repetindo para vocês. Esses modelos de entrada têm alta probabilidade em um frame de tempo menor. Esses modelos de entrada funcionam melhor em sessões interativas. Agora, vamos analisar o nosso primeiro exemplo. Então, fiz uma gravação de Eu gravei um exemplo aqui. Então, primeiro, vou mostrar o exemplo para vocês, e depois vou explicar novamente o que aconteceu. Tá bom, então observe. Olá, este é o exemplo número 1. E como podem ver, de acordo com nossa primeira regra, teremos que identificar um período de tempo mais alto para a média. Agora estou no gráfico horário e Como podem ver, temos uma lacuna de bearish fair aqui. E isso se dá sem preconceito. Qual é o meu viés e como eu o identifico? Temos um breaker aqui, novo recorde de alta. Vocês realmente não conseguem ouvir. Tudo bem, vou verificar. Me dê um segundo. Olá, este é o exemplo número 1. E como podem ver, de acordo com nossa primeira regra, teremos que identificar um período de tempo maior, pedir. Agora estou no gráfico horário do Dow. E como vocês podem ver, temos um buraco de valia de barbearia aqui. E concorda com nosso viés. Qual é o meu viés e como sei? Temos um breaker aqui, alto mais alto. Novo alto maior. Então este candelabro de baixa se torna nosso indicador. O preço fechou o corpo da vela abaixo do quebra-gelo. Certo. O preço confirmou uma mudança avançada na estrutura de mercado. O preço confirmou a tendência de baixa. Queremos ir mais baixo e temos um gap de Fair Valley aqui. Agora identificamos o nosso intervalo de vales de alta frequência. Agora, vamos analisar a anatomia de um gap de vale. Anatomia de Pederi aqui mesmo. Ok, então isso. Esta é a anatomia do nosso Peder. Aplicamos a análise em nosso gráfico de tempo maior. E agora, de acordo com a nossa terceira regra, certo? Abaixaremos para um frame de tempo inferior. E identifique um swing alto ou baixo. Aqui, estamos procurando por uma estrada com bares, certo? Então, identificaremos um swing alto no gráfico de menor tempo. E ensino vocês a operar em 3 minutos, 2 minutos. Gráfico de 1 minuto e 30 segundos. Agora, vamos para o gráfico de 3 minutos. E como vocês podem ver, este é o nosso bearish pedreira de maior prazo. Este buraco do vale, aplicamos a anatomia de Pederiva aqui mesmo. Agora, identificaremos um swing alto. Então, o que eu disse sobre liquidez forte? Uma forte liquidez tem duas formas, certo? Altura relativa igual, liquidez relativa igual ou de tendência. E como podem ver, temos um alto relativo igual, apenas com este gap de valor de maior prazo, certo? O preço não operou dentro desse intervalo de tempo maior, abriu a lacuna de valor mesmo em frame de tempo menor, deixou este alto relativo aqui em cima. Se você for para 1 minuto ou 30 segundos, você verá um swing alto aqui. Mas não precisamos, você já identificou um forte nível de liquidez. Então, o mercado seguirá a nossa terceira regra. Vamos esperar por uma parada de caça acima daqui, certo? Queremos ver o preço subindo acima daqui, e então rejeitando da anatomia de alta probabilidade. Níveis. Quais são esses níveis? 0,25, certo? 0,5 e o mínimo do gap de valor justo. Estes são níveis de alta probabilidade, baixos. Quadrante superior, inferior e o meio. Agora, vamos ver se o preço chega. Vem ao meu lado e mostra uma boa rejeição aqui. E como vocês podem ver, o preço gerou um nível relativamente bem baixo. E é isso que você quer ver quando o preço está... Isso é o que você quer ver como alvo, certo? Quando quer fazer um trade, você precisará de um alvo forte. Isso te dará confiança na sua negociação. O preço gerou isso e quando o vemos,
Sabemos que esses são níveis onde o preço voltará. Então, o preço saiu desse baixo relativo aqui. Preço gerou outro vazio de valor de mercado não preenchido. Então, uma forte confluência para o lado da venda. Agora, vejamos se o preço rejeita este nível. Desculpe por isso. Então, o preço está recebendo suporte de uma formação bullish. Ordem de bloqueio. E como vocês podem ver, o preço atingiu o fundo deste gap de faixa de valor. E aqui é onde está a sua entrada de sopa de tartaruga, ok? Sua entrada será aqui. Seu stop loss ficará acima do PTD do período de tempo maior. Então, esta é a nossa entrada. Nossos stop losses estão onde eu disse. Elas. Nossa perda de stop será acima do PTA do período de tempo maior. E almejaremos 2R, certo? E como podem ver, 2R está bem próximo daqui. Então, o que vou fazer? Vou almejar o swing low aqui. E como temos um baixo relativamente igual aqui, eu tomaria um parcial se estivesse neste comércio. Agora vamos ver se este comércio está se desenhando ou não. E como vocês podem ver, o preço nem chegou a subir. O baixo deste período de tempo maior. Faixa de preços. Esses níveis, pessoal, são muito sensíveis para o preço, ok? Se o preço for acima de 0,5% e fechando o corpo de uma vela acima, você tem certeza de que não é tão forte quanto pensa? Como você esperava, então você não deve fazer essa negociação. Mas se o preço fica abaixo de 0,25 e 0, o fundo desse gap de valor, este intervalo de faixa alta, temos uma forte confiança de que o preço cairá. E também identificamos o gap de valor justo não preenchido, certo? Falta de preenchimento no gap de valor e baixas relativamente estáveis. Atrás o preço como um ímã. E como vocês podem ver, o preço atraiu-se de volta a o preço se moveu rapidamente para baixo. E no final nos proporcionou nosso 4R. Este trade foi mais como um 5R. Então, com essa parcialidade, considerarei como um pouco mais de 3 horas ou 3,5. Este foi um belo trade. E nossa entrada foi aqui, exatamente no low, ok? Então, como eu disse, nossa entrada, usando tempo maior e PDI. Usando a anatomia de PD. Aqui estaremos no baixo quando forem bares. Quando somos otimistas, nossa entrada será no topo. E esperamos um bom preço. Não fechar o corpo da vela abaixo de 0,5. Haverá muitos mais exemplos lá. Vou mostrar para vocês, ok? O que vocês viram aqui? Há mais uma coisa, ok? Vou ensinar a vocês a contar velas, ok? Em nossas aulas posteriores. Uma contagem de velas virá aqui, ok? Quando o preço rejeita, o preço também deixa confirmações, como aqui. Este é um swing out. Este é outro swing out. Este é outro swing out. Aqui também é visível o padrão de 3 mergulhos. E é isso que vou ensinar a vocês nas próximas aulas. Lecturas, ok. Havia também outra entrada, certo? Isto é o que eu lhes ensinei na aula de breakout. Um guarda muito limpo. Assim que o preço esgotou a liquidez de compra. De cima, essas alturas relativas iguais, certo? O preço foi rejeitado. E é aqui que você coloca o seu total. Entrada no título. Mas suponha que você a perdeu. Mestre Tartarugas Bantry e você ainda não tinha experiência suficiente. Você também teve a chance de entrar com este interruptor. E o preço voltou para este interruptor, certo? O preço gerou uma lacuna de valor justo ao fechar o corpo da vela abaixo do interruptor. E é isso que você quer ver. Eu já disse a vocês várias vezes na nossa primeira aula. Quando o preço está caindo. Essas velas de baixa, ok. Você quer ver a formação de um buraco de valor Esta aqui. É uma das entradas com maior probabilidade de quebra. Ok, e como vocês podem ver, o preço deixou este gap de fair value não preenchido. O que esperamos ver é uma reação imediata, certo? Quando o preço forma uma lacuna de valor justo assim. Queremos ver o preço subindo na próxima vela. Atacando o interruptor e depois rejeitando. Mas aqui, o que você viu? O preço deixou este gap de fair value, certo? Olhe para esses baixos aqui. O preço deixou esses baixos relativos iguais. E então subiu de novo. E então mostrou uma boa reação. Então, este é um bom ponto de entrada para a sopa de tartaruga. O que eu mostrei a vocês. Vou mostrar outro exemplo para vocês. Mas antes de irmos lá, vamos ver o que eu escrevi aqui. Quando o preço sobe acima de uma alta líquida forte,
igual baixo, podemos considerar também como uma alta probabilidade. Zona universal. Onde estava o nosso alto relativo? Aqui mesmo, certo? E nos fornece uma entrada de alta probabilidade para a torta de tartaruga. Quando o preço sobe acima desses stops de varejo. Ok, basicamente. O varejo não está vendendo em frame de tempo menor aqui, mas é assim que o algoritmo enxerga. E o preço ultrapassou uma boa rejeição. É aí que você entra. E você não está entrando ao acaso. Estou ensinando você a partir de um horizonte de tempo maior. Identificamos um período de tempo maior. Aplicamos os níveis anatômicos, ok. Observamos como o preço fecha o corpo de cada vela. Então, suponha que você não teve a chance de entrar aqui. No próximo candidato, viram que o preço subiu de novo? Retestou a lei da falha de Fair Valley. E exatamente, aqui é onde o preço parou quando encerrei minha sessão. Depois da minha palestra. Siga seu caminho, não importa qual par de ouro. Cripto qualquer coisa. Aplicou a mesma teoria. E você verá a tartaruga repetindo a sopa em frente a alguns ovos. Todos os dias. Você simplesmente não sabia, mas agora sabe. Agora vamos ao nosso segundo exemplo. E vou mostrar a vocês como. Saber que o preço rejeitará o baixo. O preço não subirá acima do nível 0,5. No segundo exemplo. Funciona. Este é o exemplo número... Olá, este é o exemplo número 1. E como podem ver, de acordo com nossa primeira regra, temos que identificar um período de tempo mais alto. Agora estou na nossa lista. Valeu, então eu toquei o exemplo de novo. Vamos para o exemplo 2. Este é o exemplo 2, ok. Vou tocá-lo agora. Aqui está o nosso exemplo número 2. E como podem ver, temos um nível relativamente baixo aqui, em forma de forte liquidez de alta liquidez. Além disso, já sabemos que estamos em uma tendência de baixa. A partir dessa entrega aqui, temos dois grandes vela de baixa no gráfico horário aqui. Então, aqui está a música que vou compartilhar com vocês. Quando temos dois Fair Value Caps assim, em uma única leg de preço, e a entrega é agressiva. Como saber qual usar, certo? Para saber isso, teremos que analisar essa parte do preço. E como você pode ver, temos uma faixa de valor justo aqui. Qual é a alta probabilidade? Por quê? Porque este cap de valor é que está criando. Este Fair Value Gap é um Fair Value de alta probabilidade. Porque é uma faixa de preço equilibrada. Um BPR, certo? Agora aplicaremos nossa segunda regra neste conceito. Nesta ideia de negociação em que aplicaremos a anatomia de pederia. Ok, no nosso primeiro exemplo, eu mostrei a vocês um pedômetro em um frame de tempo maior, que era menor que este, certo? Então, quando temos uma jam, isto é, um grande desvio quando houver uma pequena lacuna, o melhor é esperar até que a situação se normalize. Ou uma pequena pedreira em frame de tempo maior. Podemos colocar nosso stop loss acima daquela pedreira. Mas quando temos uma grande lacuna de valor justo como esta, melhor é esperar o preço voltar. Chegar a 0,5% e depois mostrar rejeição, ok? Então, quando temos uma pequena diferença de preço para uma pequena PDO em frame de tempo maior e aplicamos nossa anatomia de PDI, esperamos uma boa reação do baixo. Do quadrante inferior, ok. Mas quando temos um grande desvio de Fair Value para uma grande área PDI como esta, esperamos que o preço suba totalmente. Até o 0,5%. E 0,65% nosso stop loss será acima ou em 1. Ok, mas isso não é tudo. Não vamos colocar nosso stop loss só por causa disso. Só por causa dessa teoria. Vamos também analisar outros períodos de tempo para verificar se nosso stop loss é válido. Ou não, certo? Já identificamos a liquidez forte no mercado de ações. Sabemos que a tendência é de baixa. Aplicamos a anatomia de pediria. Agora, vamos para frames de tempo menores e construir nossa confiança. Ok, como podem ver, este PPR. Estou colocando aqui. E este PPR em frame de tempo de lua nos dará mais confiança. Confluência quando o preço está dentro dela. Em 50 minutos tivemos também outro gap de Fair Value aqui. Então, o que eu disse a vocês? Quando o preço tem um grande gap de Fair Value, ou um grande no frame de tempo maior, ok. No primeiro exemplo, a Pierra foi menor. Então, quando o PDI é menor, colocamos nosso stop loss acima do período de tempo mais alto. Mas quando temos uma grande PDI no gráfico de maior tempo, assim como negociamos, aguardamos o preço chegar a 0,5 e 0,5%, ok.
E colocamos nosso stop loss em 1. E como você saberá isso? De qual nível o preço rejeitará? Para isso, precisamos ir para o gráfico de 3 minutos. E precisamos descobrir um swing alto. Dentro deste intervalo justo horário, certo? Então temos o cálculo do nosso intervalo de valor justo horário. Temos também um CB de 15 minutos aqui. Vamos marcar. Este é o nosso CB do gráfico de 50 minutos. Este é o BPR do gráfico horário. E ambos são um PDI bearish, certo? Esperamos uma ação de preço bearish. E agora, o que diz nossa regra? Encontrar um swing alto em frame de tempo inferior. Valeu! Viram que temos um swing alto aqui? Vou marcar. Agora, como eu disse, quando temos um grande PDA no gráfico de maior tempo, esperamos rejeição em 0,5 e 0,75. Não fazemos nada até o preço chegar aqui, ok? Agora, vamos ver se o preço está se acumulando. Células sólidas têm liquidez para nós quando se move para esses níveis de liquidez. E como vocês podem ver, o preço está constantemente gerando liquidez na linha de tendência. E isso nos confirma que o preço vai descer desses níveis, ok? E como vocês podem ver, o preço reagiu bem ao nível baixo. Neste fair valga, mas não estamos executando. Por quê? Porque este Pedro valoriza muito o gráfico de longo prazo. Então, as regras são assim, ok. Você precisa seguir essas regras. Às vezes, você verá que o preço está recuando do baixo da PDI, então você também precisará. Alinhe outras confirmações com o gráfico, mas a alta probabilidade é o preço, rejeitando de 0,5 e 0,75%. E, como podem ver, o preço atingiu o 0,5%, mas já sabemos onde está nossa liquidez. Certo. Nossa liquidez de compra está acima deste swing high. Aguardaremos que o preço supere o swing high. E então execute. E como vocês podem ver, o preço atingiu o intervalo justo de 50 minutos. E também limparam o swing high do frame de tempo inferior. Então, esta será a nossa execução aqui. Com stop loss acima. Ou no ponto zero acima, no nível 1 aqui. Sobre o alto do nível do quadrante. E o que podemos almejar? Podemos almejar o gráfico de maior tempo, praticamente igual. Os números que mostrei no gráfico de hoje. Aqui, ideal. Idealmente, o alvo é 2R, mas se controlar suas emoções, tudo bem. Se você está ganhando experiência, você pode alvo esses baixos até aqui embaixo. E como vocês podem ver, está te dando uma perda de stop muito pequena, certo? E grandes lucros, mas com alta probabilidade. Uma forma de gerenciar o stop loss é colocá-lo. Coloque seu stop loss acima deste gap de valor justo, ok? Quando temos lacunas de fair value nesses intervalos de tempo menores, e o preço está dentro desse intervalo, e você espera uma rejeição ou resistência. A partir deste gap de valor, vou sugerir que coloquem o stop loss acima. Aqui está a gordura do bife. Este é o gerenciamento de stop loss de alta probabilidade. Agora vamos ver se o preço nos favorece. E como vocês podem ver, o preço lhe deu várias chances de entrar aqui. E quando o preço desceu, ok. Ficou abaixo de 0,78. Ele também retesteou o nível novamente antes de descer. E como podem ver, o preço finalmente atingiu nosso TP neste nível. Então espero que vocês entenderam o que eu apresentei aqui, certo? Estamos seguindo todas as regras, pessoal. Quando temos uma grande PDI no gráfico de maior tempo, aguardamos a rejeição do preço de onde? 0,5 no quadrante superior e meio. Quando temos uma pedreira menor, em um frame de tempo maior, esperamos uma rejeição de onde? O quadrante inferior, o baixo e o quadrante inferior. E a metade do intervalo de fairway. Estou me repetindo novamente. Quando temos uma grande lacuna de valor justo ou uma grande lacuna de períodos. E é muito fácil de perceber. Você vê isso no seu gráfico no frame de tempo maior. Se for grande, seu olho diz se é grande. Você espera o preço? Mostre a rejeição no 0,5 e 0,70, ok. E nosso swing high de curto prazo também confirmou.
Como podem ver, tivemos um swing alto aqui. E tudo o que estamos fazendo é seguir nossas regras. Pessoal, estou lhes dando um passo a passo. Estou te dando um esboço. E o preço está imprimindo exatamente esses escândalos assim. Quando o preço sobe, ok. Para esses níveis, queremos ver o preço constantemente, gerando esses equilíbrios relativos, e não limpá-lo. Temos aqui um nível de equilíbrio relativo mais alto em tempo maior. Mas estamos operando em um frame de tempo menor. Então você quer ver preço não limpando esses baixos relativos, mas queremos ver o preço gerando e deixando. Ok. Aqui é onde os pequenos investidores vão comprar. E uma vez que o preço é feito de entregar liquidez até aqui em cima, uma vez que o preço ultrapassou o swing high, como regra de poder, esta é a nossa segunda regra e a mais importante. A regra mais importante. Você precisa identificar um swing high. Próximo ou dentro, ok. Ou abaixo do período de tempo mais alto. Qual é a probabilidade alta? Temos um swing alto abaixo do período de tempo maior. Este swing high também pode estar dentro do período de tempo maior. A probabilidade alta é... O preço tem um swing alto, abaixo do período de tempo mais alto. E foi isso que mostrei a vocês no exemplo 1 e no exemplo 2. Eu mostrei a vocês que quando temos um swing alto, ao lado do período de tempo mais alto, é assim que negociamos. E sempre acontece, pessoal. É uma aposta, é uma garantia. Quando temos uma grande lacuna de valor justo em um período de tempo maior, é assim que o preço reagirá. Todas as vezes, você encontrará um balanço alto acima da metade e abaixo de 0,75 ou no 0,75%, certo? E se tivermos um gap de valor justo assim, ao 0,75%, não coloque seu stop loss em 1. Mas você está gerenciando seu stop loss de acordo com a entrega de preço em frame de tempo inferior, o que está acima do tempo de espera inferior. Gargalo justo aqui. Então qual é o problema aqui? Quando temos um pequeno PDA em um frame de tempo maior, podemos colocar nosso stop loss acima ou abaixo. Acima é quando estamos tomando uma decisão muito direta. Abaixo quando estamos fazendo a trajetória na rua bullish. Quando temos uma grande PDI no gráfico de maior prazo, aguardamos a rejeição do preço em 0,5. Este é o nível 0,075. Nível 0,75 e 0,25%, então 0,75 é quando somos bearish. 0,25 é quando somos otimistas, certo? Suponha que este fosse um período de alta. Então, esperamos ver o preço negociando. Tudo o caminho até aqui, 0,5%, e não caindo abaixo de 0,25%. O que vocês veem? O preço subiu totalmente. Retestei o 0,75% e houve uma boa redução. E este é o seu tartaruga modelo. Como você confirma isso? Como você tem confiança de que o preço rejeitará? Aqui o preço rejeitará. Porque você está analisando esses níveis, certo? O preço constantemente nos fornece metas. Essa linha de tendência, liquidez relativa altos igual. E baixos são nossos alvos. Neste cenário, colocaremos nosso stop loss acima do alto bearish. Okay. Quando somos bearish, este é o pico, mas também colocamos nosso stop loss alinhado com as velas de menor prazo. E como você pode ver no gráfico de menor prazo, temos este buraco de preços baixos. Colocamos nosso stop loss em ambos os extremos do intervalo às vezes de preço. Enquanto negociamos em um período de tempo menor, o preço fica volátil. Crise preenche a lacuna do fair value e depois desce. Então, há alta probabilidade de coloque seu stop loss acima da lacuna de fair value. Ponto de referência no intervalo de tempo abaixo ou acima, certo? Espero que tenham compreendido. Como fazer uma entrada com tartarugas. Agora vou ver o chat. Esses tipos de entradas são dentro de macros. Sempre observe quando o Prisgênio te forneceu essa entrada. Entre 12h20 e 12h40, não estou falando do tempo. Porque já falei sobre o tempo no primeiro dia e lecionar no dia seguinte. Já sabem que estamos fazendo nossas negociações dentro de um macro. Sem macro, não fazemos nenhum tipo de negociação. E suas entradas de alta probabilidade se formarão dentro de macros, pessoal, ok. Se o tempo for maior. Se o fechamento horário for acima de 0,50% do gap de valor justo, isso cancela a operação curta? Não cancela a curta. Volte e ouça de novo. Eu disse que quando temos uma grande lacuna de despedida, um grande PDR, ok. Aguardamos a rejeição do 0,5% e 0,5%. Mas quando temos um curto, PDR e preço estão negociando de volta dentro de 0,5%. Tudo bem, pois estamos colocando nosso stop loss, acima do nível 0, certo? E foi isso que mostrei a vocês aqui. Neste exemplo, vou te levar de volta aqui. Vemos que o preço rejeitou o fundo deste gap de valor.
Mas estamos colocando nosso stop loss onde? E ambos os níveis 1. Mesmo que o preço esteja retestando o 0,5, não nos preocupamos. Não estamos com medo. O preço ainda rejeitará, mas isso. A alta probabilidade é quando o preço é pequeno. No gráfico de maior prazo, colocamos nosso stop loss acima do alto. E a melhor reação virá do baixo. Espero que tenham compreendido. Agora, vamos para o próximo capítulo. Nossa próxima sessão é Rejection Block mais Turtle Soup. Vou mostrar o perfil 1 para vocês. Temos 2 perfis usando essa teoria. O próximo perfil que teremos, vou mostrar a vocês, no próximo perfil do nosso mentorship. Então, é isso que você terá aqui no terceiro acampamento de estreia. Perfil 1, agora vamos começar. O que é um bloco de rejeição? Quando o preço tem longas semanas ou semanas, no topo ou fundo da seção de preço, nós o chamamos de bloco de rejeição, ok? Então estes são os blocos de rejeição. Porque são semanas longas, e o preço está recebendo suporte desses níveis, ok. Agora a questão é, como eu negocio isso? Hydra. Porque você está nos ensinando que esses são os alvos, certo? Estamos alvejando-o. Mas se estamos entrando usando isso, não sou do ramo de varejo. Vou ensinar uma teoria diferente. E isso será diferente de qualquer outra teoria que vocês viram na indústria de TIC. Vamos ver. Aqui usaremos um pouco diferente. Porque o bloco de rejeição é também uma forte liquidez, e ele aparece na forma de um alto ou baixo relativo. Valeu, ensino a vocês que esses são os alvos. Estamos realizando operações com alvos nestes níveis, mas também podemos fazer trades usando esses relativos. Igualdades baixas, então como confiar? Esta é a questão principal. Como confiar nisso? O preço também pode descer e depois subir. Certo, porque são paradas de varejo. Sobrevivente pode procurá-lo. Como saber? Agora vejamos. Então, a primeira regra é o preço precisa fazer uma parada de caça já, ok? Quando o preço para de caçar, e então usa esses blocos de rejeição para obter suporte. Esta é a condição de alta probabilidade. Então, não é sempre necessário o stop hunt de alta probabilidade, ok? Esta busca de parada nem sempre é necessária, o que vou mostrar a vocês no exemplo também. Mas no exemplo 1, estou mostrando a vocês que quando o preço já fez uma parada de caça, e depois obtendo suporte dessas longas semanas. Esta é uma condição de alta probabilidade. Nossa segunda regra aguardaremos por 2 semanas longas de preço, que são relativamente iguais. Como podem ver, o preço gerou 2 semanas longas. Por que não estou considerando este, certo? Porque essa não é uma semana longa. Ele disse que é básico quando você vê essa semana longa. Quando você vê 2 semanas longas, é quando você confia nele. Quando o preço retorna ao mesmo nível e é rejeitado. Terceira vez, nossa entrada de sopa. Viram isso? Temos a primeira semana aqui após a parada de caça. Certo, e temos nossa segunda semana aqui. Agora, neste terceiro nível. Tomaremos nossa entrada, mas como confiar? Precisamos de mais confirmação. O terceiro é quando o preço retorna a essas semanas. Pela terceira vez. Queremos ver o preço fechando o corpo de uma vela, abaixo da segunda vela. Então, essa é a regra que identificamos a nossa primeira grande semana. Certo, essa é uma semana de alta. E então o preço desceu novamente. Retestou este suporte. E na terceira vez, quando o preço desce completamente, queremos ver o preço fechando o corpo de uma vela abaixo. Ou dentro desta segunda semana. Okay. O preço também pode descer um pouco e receba suporte da primeira semana. Mas você quer ver o preço descendo e retestando. Na segunda semana, estou dizendo que esta é uma teoria avançada. Vai demorar muito para você ver isso no gráfico. E é isso que vou mostrar a vocês na mentoria. Ok, na mentoria. Vou levá-los à sessão de preços ao vivo. Vou mostrar a vocês como funciona. Mas agora, como parte vou mostrar a vocês alguns exemplos de como funciona. Agora, revisemos nossas regras novamente. Primeiro, o preço precisa fazer uma parada e caçar. Esta é nossa primeira regra, mas nem sempre é necessária. Quando o preço para em um ponto. Esta é a nossa segunda regra, de alta probabilidade. Aguardaremos por 2 longas semanas de preço. Identificamos 2 longas faixas. Nossa primeira semana chegou, a segunda semana chegou, que está recebendo o suporte dessa primeira semana. E quando o preço retorna ao mesmo nível e rejeita pela terceira vez. Qual nível? Este é o nível da segunda semana. Estamos analisando a segunda semana. Se o preço está caindo e fechando o corpo de uma vela. Não fica mais fácil, sim. Identificamos 2 semanas longas. Preço faz stop hunt. E esperamos que o preço feche o corpo da vela.
Terceira vez dentro desta semana de escândalo. Então, a nossa regra é... Terceira regra. Quando o preço retorna a essas semanas, pela terceira vez queremos ver o preço fechando o corpo de uma vela abaixo da segunda semana. E é aqui que o preço te fornece uma entrada de sopa de tartaruga. Espere o preço fechar o corpo de uma vela abaixo da segunda semana, e assim que você vê. Entrou no segundo A. Você entra nesta vela com sua compra. Procure o SMT aqui, ok? Porque na maioria das vezes o que eu vi, o preço está gerando SMT abaixo desses baixos e então subindo. Então isso também funciona como confirmação. Então, suponha que eu esteja negociando em U. Estou olhando para esta formação em US 30. Vou também analisar o S, porque são pares correlacionados. Também em Nikkei e eu. Vou observar se o preço está gerando um vazio aqui. Estou negociando no US 30. Estou vendo essa formação acontecer. Vou verificar em outros pares. O preço está formando um baixo mais baixo aqui. Agora, vejamos como podemos aproveitar. Entrada. Aqui estão o gerenciamento de stop loss e tudo mais. Então, este é o gráfico que mostrei a vocês no início. Na slide anterior, o preço parou e voltou. O preço gerou uma semana longa aqui. Isto é um balanço, certo? Por que não estou considerando este? Então, essa é uma boa pergunta. Por que não estou considerando este? Porque este não é um swing alto, desculpe. Swing baixo. Porque quando o preço gera um swing low, ele precisa ter mais do que uma vela acima. Acima disso, ok. Este é um swing baixo de alta probabilidade. O preço gerou isso. Identificamos duas longas perucas. E temos nossa primeira semana. Nossa segunda semana está retestando a primeira semana. E na terceira vez, o preço do yuan desce e fecha. O corpo de Candice. Dentro da segunda semana. Aqui é onde obtemos a entrada de sopa de tartaruga. Quando o preço fecha, corpo de vela abaixo da segunda semana longa. Esta é a entrada de sopa de torta. Nossa perda de stop será abaixo da primeira semana. Ok, nossa perda de stop será abaixo disso. Se o preço descer abaixo desta semana, provavelmente nos enganamos. O preço está fazendo stop hunt. Nosso alvo será o swing alto até aqui. O alvo ideal é 2R. Procure por todos os swing highs ou lows. Isto é um swing alto ou baixo, ou um alto relativo. Isto também é um alto igual em relação a isso. Este swing high também é relativamente igual nesta semana. Então, também identificaremos se temos uma linha de tendência. Liquidez, não ouvimos falar. Normalmente o preço faz isso. Também almejaremos, se não tivermos nenhum desses três itens. Além disso, almejaremos o que terceiro, é um vazio de valor justo não preenchido. Então, é muito fácil de entender. Quando o preço para de caçar, espere por uma oscilação de alta probabilidade no preço. Assim que o preço faz isso, você aguarda o preço para voltar dentro desta segunda semana. E se o preço estiver repetindo e voltando a descer dentro da segunda semana novamente, você quer ver o preço fechando o corpo de uma vela na segunda semana. E é aí que você tem uma entrada de sopa de tartaruga. Agora vamos analisar o nosso exemplo número 2. Regras. Aguardaremos que o preço gere 2 semanas longas, que são relativamente iguais. E quando o preço retorna aos mesmos níveis e rejeita, terceira vez, essa é a nossa entrada para a sopa de tartaruga. Você entenderá Leia claramente. Novamente. Então, esta é a nossa primeira semana, certo? Esta é a nossa primeira semana. É um swing alto, swing low, porque temos duas velas ao lado desta, que são mais altos que este, certo? O corpo da vela não desce abaixo desta. Aqui, então, essa semana. Gerado quando o preço retesteou a primeira semana, ok. Agora está ficando claro quando temos uma semana, certo? Quando temos nossa primeira semana, queremos ver a segunda semana longa retestando. Na primeira semana, não estamos fazendo nada aqui. Identificamos nossos níveis. Nossa segunda regra é quando o preço desce. Quando o preço retorna às semanas, pela terceira vez, queremos ver o preço fechando. Um corpo de vela abaixo da segunda mecha. Queremos ver o preço descendo aqui. E fechando o corpo da vela aqui. Ok. E como vocês podem ver, o preço desceu fechando o corpo da vela aqui. E é aí que você entra. Se quiser mais confirmação, pode usar Aplique a anatomia de PD que eu te ensinei. Aqui eu ensinei a vocês, certo? Então, a melhor reação ocorrerá no 0,5 e 0,25%. Mas não é necessário assim que o preço cair. E fecha o corpo da vela. Qual foi o preço aqui no próximo candle? Você entra e é aí que está a sua entrada de sopa de tartaruga. Então, como é que acontece? Coloque o stop loss aqui, certo?
Você está colocando seu stop loss. Então veja, temos uma grande semana. Então quando temos uma grande semana, e o preço não está caindo totalmente. No nosso último exemplo, certo? Vocês lembram? Vou levar vocês de volta ao último exemplo. Como vocês podem ver, o preço desceu completamente. Preencheu a primeira semana. Desculpe, segunda semana e então teve uma boa reação, certo? Mas no próximo exemplo, o preço não fez isso. Rejeitou-se na metade. Não chegou nem à metade, mas o quadrante superior. E então mostrou uma boa reação. Apoio à liquidez de compra. Então, como saberá que o preço não cairá mais? Fez bem. É por isso que você aguarda a conclusão desta vela, certo? Espere a vela fechar. Ao longo da segunda grande semana. E aqui, como vocês podem ver, não temos uma parada de caça. Quando temos uma parada, é a condição de alta probabilidade. Mas quando não temos um stop hunt, tudo bem. Isso também funciona quando não há stop hunt. Procure por SMT com outros pares correlacionados aqui. Abaixo do swing low, se tivermos um SMT aqui, isso também funcionará como uma confirmação extra para você. Então, esta é a nossa entrada aqui. Assim que o preço descer totalmente, toca este e fecha o corpo da vela abaixo. Executamos a segunda vela aqui. E nosso stop loss será. Você pode gerenciar seu stop loss de acordo aqui, ok? Nesta situação, colocarei meu stop loss abaixo do quadrante inferior aqui. Você também pode colocar o stop loss abaixo aqui. E o alvo é o nosso objetivo ideal de 2R. Isso é o que faremos. Entendem este conceito? Este é basicamente um conceito difícil de visualizar no gráfico. Porque isso se repete basicamente em um frame de tempo menor. Isso é o que vi ao negociar em 30 segundos. E principalmente se repete em 30 segundos. 1 minuto, então sim. Se eu ver no meu streaming, vou avisar vocês e vocês vão ver este parente. Eu tomando entradas usando este padrão. O conceito é fácil de entender, ok, pessoal? Eu posso ensinar aqui. E eu avisei vocês quando comecei a transmissão. Vou mostrar a vocês que eu o simplifiquei ao máximo. Mas é muito difícil detectar como iniciante. Já dei a vocês outros 2 modelos, certo? Breaker em inversão. E esses modelos são fáceis de identificar. Mesmo quando você começa, não é? Então continue com isso quando, uma vez que você tenha praticamente confiante com as outras 2 configurações. E você tem confiança para fazer trades. Vocês estão constantemente fazendo trades. Com os outros 2 setups, observem esses avançados. Estes não são para iniciantes. Sopa de tartaruga, confia em mim, não é para iniciantes. Então este é outro modelo que vou mostrar. Então antes de eu fazer, vamos ver se vocês têm alguma pergunta. Robert está comendo. Então, se não fechar em semanas, o que fazemos? Você aceita-o na terceira vez? Ok, as regras são bem claras, pessoal. Esperamos o preço fechar. É por isso que está abaixo daqui. Se não o identificarmos, tudo bem. Se não estiver claro no gráfico, não pegue, pois são operações de alto risco. Isso requer experiência prolongada. Comecei a ver este padrão repete-se desde o ano passado. E lentamente eu confirmei que tudo estava bem. Este padrão se repete e realmente funciona este ano. Ok, então após cerca de 3 por anos, vi este padrão se repetindo no gráfico. E pude fazer trades usando este paz após alguns anos. Requer experiência como iniciante. Você não verá. Mas, com o tempo, você consegue identificar isso na tela. Então, as regras são muito simples. Você identifica a primeira semana. A segunda semana retesta a primeira semana, certo? Você não faz nada, apenas olha para o gráfico. Então, assim que o preço volta a descer, dentro do segundo fim de semana, o corpo da vela abaixo aqui, você não está fazendo nada. Você entra nesta vela de alta. Quando você vê o preço se movendo, da segunda vela para a liquidez de compra. Agora ficou claro? Em que intervalo de tempo você costuma operar macro? Como você tem muitos, eu já respondi isso nos dias 1 e 2. Acompanhe isso. Lições e você ouvirá eu mencionando, certo? Igualdade relativa de alta e baixa mais sopa de tartaruga. Na nossa aula do dia 2, eu mostrei a vocês um modelo de consolidação, certo? Quando os preços se consolidam, consolidando ou alinhando-se, certo? Aguardamos que o preço secle em um lado. E então, alvejamos na direção oposta. A mesma teoria está aqui, mas dessa vez, o preço não está se consolidando. Em vez disso, o preço está em tendência. Mas o preço gerou um alto igual aqui em cima. E isso combina com o nosso primeiro modelo que mostrei para vocês. Certo que era, usando a anatomia de Pedro.
A mesma coisa está se repetindo aqui. Dessa vez, não temos um período de tempo maior. Estamos analisando especificamente o período de baixa e, vendo este painel repetindo. Vamos ver o que escrevi aqui. Quando o preço gera liquidez de compra, em forma de alta-baixa relativamente igual, funciona como um ímã para o preço, pois é uma parada de varejo. Compre agora. Vocês já sabem disso, pois tenho repetido. Eu literalmente tenho pregado, preachando isso desde o primeiro dia e até antes. Se vocês me observassem. Aqui é onde eu personalizo. Quando o preço caça essas fortes paradas de compra ou venda, oferece-nos uma oportunidade de entrada na sopa de tartaruga. Qual é a oportunidade? Assim que o preço ultrapassar esses altos iguais em relação, você pode fazer uma entrada aqui. E é isso que vou mostrar a vocês. Nos exemplos, é muito fácil de identificar, ok. Isto é como um dos mais fáceis, desportivos, Padrão no gráfico, ok. Vou voltar. Tenho uma entrega aqui, volto daqui a 1 minuto. Tudo bem, estou de volta. Alguém tocava o meu interfone. Sim, era uma entrega do Amazon. Estou de volta. Então estes são um dos mais fáceis. Fáceis de identificar padrões de gráficos. O primeiro padrão que eu mostrei a vocês usando a anatomia do PDA. E mesmo antes, no dia 2, eu mostrei a vocês mais uma tartaruga. E estes são padrões semelhantes. Mas o preço apresenta esses pais de forma diferente. Ok, estou mostrando a cada um. Padrão de alta probabilidade. Isso se repete em frame de tempo menor. E é isso. Além disso, o preço apenas se consolida. E já sabemos quando o preço se consolida. Como negociá-lo corretamente. Então aqui. Quando o preço gera liquidez de compra, em uma forma de igualdade relativa, altos e baixos, funciona como um ímã para paradas de preço ou de varejo. A mesma coisa, basicamente, escrevi errado. Então deixe-me esclarecer. Sim, agora está bom. Então, é isso que está acontecendo. Agora, analisem nosso exemplo. Aqui está o nosso exemplo com as regras e o modelo de entrada completo, certo? Este é o exemplo número 1. Como podem ver, eu dei a vocês um completo esquema de como o preço repetirá este padrão. E como você vai negociar. Como não temos um período de tempo maior, aqui mesmo, às vezes, você verá que não há um período de tempo mais alto. Haverá semanas cobrindo o vale justo, como se fosse uma fenda. Então não haverá uma lacuna de vale justo. Não haverá um bloco de ruptura. Lá não haverá bloco de fronteira. O preço apenas tem velas aleatórias. No gráfico de maior prazo, mas em frame de tempo menor, você identifica este padrão. Então como você vai negociar? E é assim que você o negociará. Então, vamos lê-lo. Esta é uma das tartarugas de maior probabilidade. Cada dia, o mesmo cenário. Você verá este padrão se repetindo em todas as classes de ativos. Gerenciamento de negociações, como então, você identificamos opera. Nosso ponto de alta relativo, certo? Então, antes disso, queremos ver preços gerando baixas relativas iguais. Ou liquidez de linha de trem. No lado de fora da célula. Não estamos entrando cegamente quando o preço... vai para o quintal. Queremos ver o preço gerando constantemente. Lows iguais e liquidez de tendência. Próximo à liquidez de alta. Se você tiver um swing baixo limpo e estiver identificando essa configuração, eu altamente recomendo que você não o tome. Essas configurações são apenas de alta probabilidade. Quando o preço tem mais liquidez na linha de tendência, na direção oposta à sua. Na direção de sua negociação, certo? Então, estamos entrando em uma estrada de Queremos ver o preço formando baixos relativamente liquidez iguais. Na linha de tendência não preenchida. Gap de Fair Value bem aqui assim. Então, como negociamos no topo baixo duplo? Você toma na entrada aqui mesmo. Gerenciamento de stop loss, na maioria das vezes. Em um período de tempo mais alto, acima de altos relativamente iguais. Ou abaixo de baixos relativamente iguais. Na maioria das vezes, você verá que há um período de tempo maior. Então, em que período de tempo procuraremos este vídeo? Então, suponhamos que este pai está se repetindo o gráfico de 30 segundos. É por isso que ele se repetirá principalmente em uma sessão de intervalo. Então você usará 3 minutos. Gráfico de 5 minutos é um frame de tempo maior que 15 minutos.
E você definirá seu stop loss acima do PTD no frame de tempo maior. Aplicará a anatomia de pediátrica. Eu mostrei para vocês na primeira apresentação. Certo, é isso que você fará. Se você tem um tempo maior e um padrão de movimento se você de não alta tiver um frequência, PTD de tempo maior. Isto é o que deve seguir para gerenciar o stop loss de da acordo melhor com o maneira. período de tempo mais Mas alto. se você não tiver, seu stop loss será de 20 a 25 pontos. Isso é o melhor ao negociar em futuros ou índices. Acho que 20 pontos é um pouco pequeno. Então, 25 pontos é bom se você for generoso o suficiente. Se você for paciente o suficiente, então 30 pontos é o melhor. Então não ultrapasse isso. Porque na maioria das vezes, em frames de tempo preço menores, fornece 2R. Basicamente, o preço inverte após fornecer liquidez até 4R. Então, como vocês podem ver aqui, o alvo ideal é 2R. Surpreendentemente terminamos. Limpei o viés e a liquidez daqui. A partir desses altos relativos e depois rejeitados. E é aqui que você faz suas entradas. Se você identificar um PDA em tempo maior, aplicou a anatomia do PDA. Mas se não tiver um PDI de tempo maior, coloque seu stop loss acima de 25 pontos. E você almeja o swing low aqui. E como vocês podem ver, quando o preço subia, certo? Atacando o alto relativo. Também gerou esses baixos relativos aqui. Viram isso? E também, o preço também teve muitos baixos relativos aqui. E é isso que você quer ver o preço gerando. Quando o preço se aproxima desses níveis de liquidez. Mas se você tiver níveis limpos como este, você pode manter sua operação a partir desses níveis. E esses tipos de negociações são majoritariamente aceitáveis. Na maioria das vezes, observei que fornece mais de 2R. Então, o alvo ideal, eu já falei sobre isso na nossa slide anterior. E então, mesmo em nossos dias anteriores, o alvo ideal é o R. Mas se não houver alvos fortes, suponha que não haja. Você não pode ver um alto relativamente igual. A probabilidade de ter um nível baixo, ou seja, muito rara. Você sempre encontrará algo relativamente alto ou baixo igual com esses modelos, certo? Então alvejaria o campo aberto de Fair Valuation. Haverá uma lacuna não preenchida. E se você não consegue ver nenhum destes equivalentes relativos, altura relativamente baixa, liquidez na linha ou desequilíbrio de valor não preenchido, não fazer o trade, porque haverá muitas oportunidades intercaladas. Repetidamente, dentro de nossas macros, certo? Agora, então, vamos ver como é o nosso segundo exemplo. E no nosso primeiro exemplo, levamos nosso lucro até aqui embaixo, certo? Agora, nosso segundo exemplo. Vou mostrar a vocês como tirar lucros no preço de desconto. Então, o que vocês veem? Vou dar a vocês alguns minutos para verem. 1 minuto para ver este gráfico. E então eu começarei a falar. Não é fácil identificar o baixo e o alto relativos? Sim, este é um parente de alta probabilidade. Então, vejo o mesmo acontecendo repetidamente. Agora, vamos colocar nossos batons. Temos o nosso baixo relativo aqui embaixo, certo? Esperamos ver o preço vindo para baixo e limpando o baixo relativamente baixo. Mas antes que o preço faça isso, queremos ver preços gerando altos iguais relativos. Certo. Porque é isso que nos confere confiança na nossa operação. Queremos ver o preço gerando um forte alvo. Antes de nos dar uma entrada, o que vocês veem? Preço gerou altos iguais aqui, certo? O preço também tem uma lacuna de valor justo não preenchida. Tudo o caminho até aqui. Então, esses são alvos de alta prioridade. E temos ambos esses elementos no mesmo comércio. O preço subiu totalmente. Gerou outro pico igual, depois rejeitou. Limparam o estoque relativamente baixo. E é aí que você faz essas entradas de sopa de tartaruga. Pessoas sempre serão agressivas. É por isso que estou falando com vocês. Se vocês não têm experiência, apenas um par de anos atrás, pule essa parte, ok? Você não perderá nada. Há muitas configurações com quebra e persista com elas. Volte a isso quando se sentir confiante. E observe isso, slides novamente, ficará cada vez mais claro para você. Então, como você toma isso? Aqui é onde você faz sua entrada. O preço oferecerá várias oportunidades para você aqui, veja essa vela. Esta vela abriu aqui, certo? Ele voltou a descer. E é aí que você basicamente recebe. Novamente e novamente, oportunidades para fazer um trade. Então, se você identificar um desconto em um período de tempo maior, use o PTD. Aqui, coloque seu stop loss abaixo do PTD do período de tempo maior. Mas se não puder identificar o período de tempo mais alto, então seu stop loss ideal será de 25 pontos, ok? 20 a 25 pontos. Depende do que você estava observando por aqui, certo?
você verá que se tiver uma lacuna de fair value, o preço está oscilando. Então, suponha que tenhamos uma brecha de valor justo no gráfico aqui. de menor tempo e preço, você Coloque perceberá seu stop isso. loss abaixo daquele PTD. Abaixo disso, a faixa de preço. Mas se você é muito novo e você não tem muita experiência, mas você está vendo este painel se repetir, então só então você usará de 20 a 25 pontos. E se você não estiver confiante o suficiente, o máximo que pode ir é 30 pontos acima disso. Não funciona, porque a relação risco-recompensa será muito baixa. Então recomendo que não o peguem se vocês são. Se sua negociação indicar que você deve tomar, coloque stop loss acima de 30 pontos. Então, como vocês podem ver, o preço teve um alto relativamente igual aqui. O preço saiu sem clarear. Ele veio todo o caminho para baixo, caçou o stop de varejo. Lá é onde entramos. Este é o nosso alvo, então se eu estivesse entrando neste trade, vou pegar uma parte aqui. E meu alvo inicial será este PDA Premium. Viram outro perfil repetindo aqui? Sim, no segundo dia, ok. No final, mostrei a vocês 2 modelos de inversão. E um perfil de inversão está se repetindo aqui. Temos uma lacuna de fair value, certo? Então, este vácuo de valor falhou no final. Quando este escândalo fechou aqui. E quando essa vela abriu. Isso é o que eu disse a vocês na nossa palestra do dia 2. Isso é um reequilíbrio imediato a partir disso. Inversão. O preço oferece uma oportunidade de pirâmide. É por isso que digo para vocês se manterem no dia 1. E o modelo do dia. Se você é iniciante, para você. Se você é iniciante, tomar entradas assim será muito difícil. Mas ao mesmo tempo, veja aqui. O preço oferece mais uma chance de entrada. Direto dessa inversão. E é muito fácil de identificar. Ao fazer trades com a sopa de tartaruga, seu coração tremerá como iniciante. Mas quando você analisa modelos como o Breaker, é muito fácil identificar inversões. Inversão é o que um falso rally representa. Como negociamos isso? Quando o preço sobe acima da inversão, fecha o corpo da vela. Aguardamos a próxima vela entrar. A inversão. Faça o reequilíbrio imediato e depois suba. A mesma coisa se repete aqui. O preço fechou o corpo da vela na inversão, certo? E então essa vela, quando abriu, ele negociou a menos, e é isso que você quer ver. Você compra em uma vela de baixa, e quando a negociação é inferior, você compra aqui a próxima vela. Também lhes deu mais uma chance de entrada, certo? Como você coloca e gerencia seu stop loss aqui, isso é o que eu disse a vocês no dia 2. Coloque seu stop loss abaixo da inversão. E ele alvo para o nosso ponto de saída. Então, este é o modelo completo com igualdade relativa. Alto e baixo semelhante ao nosso primeiro modelo, certo? E mesmo com o nosso dia de amanhã, o modelo Tortoise do dia 2 é basicamente uma consolidação. Estou mostrando que o preço está em tendência, mas também oferecendo-nos a oportunidade de fazer entradas de tartarugas. Entendem o conceito aqui? Deixe-me saber no chat. E depois passaremos para a nossa próxima aula. É um padrão de 3 mergulhos, ok? 3 mergulhos de paz. Funciona como um encanto, principalmente em criptomoedas. Você o encontrará repetindo. Mesmo em índices, é o melhor, ok? 3 pais é a melhor confirmação para prever uma reversão. Vamos agora para o nosso padrão de 3 mergulhos. E isso é basicamente um conceito de varejo. Ok. Quando eu negociava com o conceito de varejo, aprendi isso e mesmo depois de encontrar o ICT, vi ele usando este padrão de 3 mergulhos. Vou compartilhar com vocês como eu tradei isso. Este padrão funciona melhor em criptomoedas. Também funciona em índices e gráficos de características em gráficos de ações. Sim. Ok. Após eu terminar a palestra aqui, você quiser seu gráfico e verá o padrão repetindo e novamente. Vou mostrar a vocês alguns exemplos para esclarecer. Mesmo quando mostrei o primeiro exemplo, ok. Com o primeiro modelo nesta apresentação, havia um padrão de 3 viagens repetindo-se. Assim que terminar a palestra, vou levá-los de volta àqueles revisões, e eu vou mostrar como esse parente se repetiu. Então, o que é um 3 dive? O 3 dive, ou 3 drive, é um padrão de preço comum.
formado por 3 consecutivos movimentos simétricos. Estes são os movimentos simétricos. O preço está constantemente gerando o quê? Baixos relativamente iguais. Liquidez na linha de tendência em sua forma bullish. O mercado está fazendo 3 drives finais. Há um fundo antes de uma tendência de alta se formar. Em um drive de 3 pontos de urso. Está se destacando antes que os ursos assumam, certo? O que está acontecendo? O preço está constantemente gerando valores iguais em relação altos e baixos. E como saberá que o preço vai inverter? Então, o que eu já expliquei para vocês. Aguardaremos que o preço atinja o tempo mais alto. E o que é isso, certo? Já sabemos aplicar o conceito de IC. Mas também aprenderemos a analisar o mercado com o conceito de varejo que funciona. Temos nosso primeiro swing aqui. Vou mostrar a vocês a lógica de maneira simples. Temos nosso primeiro swing aqui. Temos nosso segundo swing aqui. Temos nosso terceiro swing aqui. E quando o preço ultrapassar este terceiro movimento, na quarta, esperamos uma reversão. E é aí que o preço nos fornece uma entrada de sopa de tartaruga. E almejaremos o terceiro swing. E no segundo swing, é a probabilidade alta. Porque no primeiro swing, ok. Aqui teremos imponha um gap de valor justo com os blocos de ordem. Este é um nível de desconto significativo, de onde o preço vai reverter. Nosso alvo ideal será o terceiro swing baixo. Segunda baixa de swing, ok. É muito fácil de entender. Vou repetir-me novamente. O preço gerou um swing alto aqui. A primeira vez, está esperando para ver o que o preço está fazendo. Segunda vez, terceira vez. E na quarta vez, quando o preço ultrapassou o terceiro swing alto, o preço rejeitou e isso é o que te dá uma forte confiança. Confiança de que o preço vai reverter a partir deste nível. Agora vamos ver um pouco mais e como faremos. Como faremos nossa entrada e gerenciaremos nosso stop loss com este modelo. Então nossa entrada. Mercado, entrada para os 3 pais de mergulho, oculta após a terceira aceleração. Este é o nosso terceiro drive. Este é o nosso primeiro swing alto. Este é o nosso segundo swing alto. Este é o nosso terceiro swing. E este é o quarto a atingir o maior nível. Tempo e PDA. Ok. Aplicaremos este conceito com conceito de ICT para nos dar confiança extra. Confirmação. Então, na indústria de varejo, quando eu trabalhava no varejo, ok. Quando o preço subiu acima da terceira onda. Eles não sabem até onde essa oscilação vai. Então, o que a ICT fez? Ele facilitou para que eu soubesse até onde iria. Vai até sentir um tempo mais alto. E pedia ou atinge um pedia premium, ok. Isto é uma barra de cerveja. Estamos procurando uma trade berry aqui. Então este é um pedia premium. Até o preço atingir a pedia premium. Você saberá que o preço vai rejeitar. E essa formação ocorrerá dentro do nosso macro. Isso também serve como outra confirmação. Neste cenário novamente, igual aos nossos modelos anteriores, toda vez que temos um tempo maior e PDI, aplicamos a anatomia de pedreira aqui e gerenciamos nosso stop loss de acordo, como ensinei vocês na primeira apresentação. Mas se não identificar um período de tempo mais alto, então seu stop loss será de 20 a 25 pontos. Max, você vai até 30 pontos. Então é aqui que entra. Quando o preço toca o limite superior do HRMA. E o seu alvo será o quê? O primeiro swing baixo. E aqui, como você pode ver, o segundo swing baixo foi basicamente eliminado pelo terceiro. Pelo terceiro, então o alvo ideal é 2R. Então é isso que ele é alvo. E você pode ver que o preço subiu ainda mais baixo. Então isso funciona como um encanto. É muito fácil de entender. É muito fácil de detectar e de identificar. E funciona como um encanto, ok. Vou mostrar a vocês alguns exemplos. Preciso deixar claro. Aqui está um exemplo. Temos um swing alto. O primeiro swing alto, terceiro swing alto. Assim que o terceiro swing high for ultrapassado, entramos assim que o preço atinge o Premium PTD, ou se não puder identificar um período de tempo mais alto. Apenas pegue sua entrada aqui e você, gerencie seu comércio de acordo. O preço eventualmente reverte, o alvo é o mesmo. Se conseguirmos identificar uma baixa relativamente igual ou linha de tendência, liquidez ou lacuna de valor justo não preenchida, isso será o seu melhor alvo de alta probabilidade, se você não o tem. Então sugiro fortemente que você não o tome. O alvo apenas 2R. Agora, vamos analisar o nosso segundo exemplo, que é da apresentação, certo? Neste slide, vou levar vocês de volta. Neste exemplo. Agora, vamos ver o que o preço fez aqui. O preço gerou nosso primeiro swing high. O preço estava em tendência de baixa. Agora, depois disso, a tendência mudou.
Ele gerou o primeiro swing alto, segundo swing alto, terceiro swing. Por que não considero isso como um swing high? Porque este não é um balanço, não tenho um vela ao lado inferior. Certo, essa vela subiu um pouco. Então, este não é um swing high, mas veja aqui. Esta vela está acima das outras duas. Ambas as velas estão ficando mais baixas. Então, este é o nosso terceiro drive. Assim que o preço ultrapassou o terceiro drive, o que aconteceu? O preço atingiu o impeditivo de tempo maior, certo? E quando mostrei esse exemplo para vocês, apliquei também a anatomia de Pedia. Isso também está confirmando aqui. A anatomia de Pedia. Estamos colocando a anatomia do vídeo. Nossa faixa de preço foi ampla. Esperamos rejeição entre 0,5 e 0,75, certo? O quadrante médio e superior. O quartel-general estava aqui, e como vocês podem ver, este triângulo com 3 vértices está confirmando a ideia. Para aumentar sua confiança. Para tomar essa entrada de sopa de tartaruga, não está claro? Então, quando você identifica isso, este padrão se repete sempre nos índices, pessoal. Certo, até em criptomoedas. Vou mostrar o gráfico do Bitcoin para vocês. O gráfico semanal do Bitcoin está repetindo ali. Toda vez que você começa, se eu for lá e ver quando o preço está em tendência, ele para no terceiro stop hunt. E é aí que se forma o seu padrão de tartaruga. Lá é onde o preço te dá uma entrada de sopa de tartaruga. Este exemplo foi do nosso segundo slide. Agora vamos analisar nosso triângulo de 3 vértices, sopa de tartaruga no Bitcoin. Como vocês podem ver, temos um gráfico aqui, certo? Olha, temos o primeiro swing alto aqui, certo? Temos uma vela mais baixa do que esta. Então, esta vela está mais baixa. Esta vela está mais baixa. Este é o nosso primeiro impulso. Esta é a nossa segunda tentativa. Esta é a nossa terceira tentativa. E na quarta, esperamos uma rejeição. Nosso alvo será o quê? O terceiro drive baixo. Terceiro swing baixo ou segundo swing baixo? E como vocês podem ver, o preço mostrou uma bela rejeição. Eu já mostrei como fazer entrada a partir disso. Certo, você pode entrar basicamente aqui. E coloque seu stop loss em 25 ou 30 pontos. Mas o melhor é que você está agarrando este comércio de acordo com o seu tempo maior, ou PDI, ok. Em outro período de tempo, alinhe outros períodos com ele. Você pega e funciona como um encanto. Agora vejam aqui a mesma coisa, certo? A mesma ação de preço está repetindo. Temos nosso swing high aqui, o primeiro. O segundo. O terceiro e o quarto rejeitaram o preço. Este é um exemplo do gráfico semanal do Bitcoin. Eu disse a vocês que isso funciona como um encanto em criptomoedas. Na maioria das vezes, você verá o preço exatamente até o último centavo. Respeitando este pai. Esses 3 mergulhadores, mas em indecisão. Isto é o que acontece. Nós agimos assim. Vemos uma ação de preço um pouco mais volátil. No terceiro dia, então sim. Às vezes você verá que o terceiro mergulho. Temos um terceiro mergulho. O swing baixo está sendo superado pelo segundo. Então isso aconteceu. Mas também funciona. E como podem ver, é uma formação bela. Agora, vou levá-los de volta ao primeiro slide. O primeiro exemplo que mostrei. E aqui também os 3 morrem. Eu estava repetindo quando você conhece o conceito. Você verá isso sempre, ok? Então foi aqui, certo? Então, este é o nosso primeiro drive. Primeiro certo? Swing alto aqui. Então, nosso segundo ou terceiro swing alto. E exatamente no quarto. O preço atingiu o período de tempo maior. Então, basicamente, não estamos entrando em trades. Usando apenas o padrão de 3 dias. Estamos alinhando outras confirmações. Estamos misturando tudo. E estes 3. Meu pai basicamente me confere confiança em minhas decisões. Então pensei em compartilhar com vocês. Tudo bem, funciona como uma confirmação extra. Isso dá a vocês confiança. E é muito fácil de identificar. E alinha como um belo. Ele se alinha perfeitamente com o frame de tempo maior. Primeiro certo. Drive, segundo drive. Terceira e quarta drives. Esperamos uma reversão em todos. Ele também se alinha com nossa outra lógica. Certo, esperamos ver. Preço rejeitando o fundo do gap de feveral. E depois disso, vocês sabem o que aconteceu. O preço rejeitou-se belamente daqui. Depois de gerar o terceiro drive. E depois de esvaziar a liquidez do terceiro drive. E é isso. Entendem o conceito de 3 mergulhos, pai? Me avise no chat. Está claro, pessoal?
Então tem mais um. Eu já compartilhei 4 modelos de entrada com sopa de tartaruga, certo? Eu compartilhei um modelo de entrada no dia 2. E aqui mostrei a vocês outros 2. E a probabilidade mais alta é relativamente alta. Relativamente baixo. E nossa primeira apresentação, ok. E outros modelos são um pouco mais avançados. Então vou mostrar como fazer entradas. Usando esses modelos dentro do nosso mentorship. Quando estou negociando ao vivo com você. Até que isso comece. Você pode, assista à minha sessão de leitura de gravação no meu canal do YouTube. Você me verá repetir, tomando entradas usando esses modelos. Então, 3 mergulhos, pessoal, é muito bonito. Você verá o preço. Como antes, o preço atinge um tempo antes do preço rejeitar de uma lacuna de fair value. Ele se move em direção a ele, certo? Quando se move em direção a ele também está gerando um swing alto. Então, quando aplicamos este padrão de 3 mergulhos, funciona como uma confirmação extra quando você vê isso. Tá bom, o preço gerou o terceiro 3. 3 swing highs. Agora, aguardarei o preço superar o terceiro. E isso é o que te dará uma entrada de sopa de tartaruga. Você se sentirá muito mais confiante quando você vê um gráfico com esses 3, o pai. E há outro modelo restante, o breaker. E a sopa de tartaruga. Então o modelo é basicamente assim. Quando o preço faz o stop hunt no modelo breaker. Certo. O nosso breaker não é gerado sem uma parada de caça. Vou ensinar isso a vocês dentro da minha mentoria. Há mais 3 modelos com sopa de tartaruga, que não vou mostrar aqui. Será especificamente para meus alunos dentro da minha mentoria. Então, isso é tudo, pessoal, sobre o Turtle Summers. Encontraram isso útil? Deixe-me saber no chat. E ninguém, eu não vi, outra pessoa na comunidade ICD nos ensinaria. A sopa de tartaruga é do Romeu, certo? Alguém aqui fez o curso do Romeu? Então ele não falou sobre essas coisas. Certo, ele basicamente mostrou aleatoriamente a vocês um curto. Eu mostrei a vocês, dei a vocês um modelo completo, ok? Eu dei a vocês, ok, se o preço apresentar um alto relativo igual. Se o preço for igual ou baixo, fará uma entrada. Se o preço está fazendo isso, então você está fazendo isso como um plano completo, uma estrutura completa, um modelo completo. Vamos ver agora. O que haverá no meu programa de mentoria? Então, isso é o que vou apresentar para vocês. Dentro da minha mentoria. Tudo sobre tempo, preço e todos os outros conceitos. Basicamente, certo? Eu compartilhei com vocês 3 conceitos. Há mais 2 conceitos. Existem outros 2 modelos de entrada que utilizo. Vou compartilhar dentro da minha mentoria e tudo mais. Também compartilharei anotações à mão de ICD. Eu compartilhei 3 ou 4 notas manuscritas no Twitter. E como vocês podem ver, como viram, estes são bem fáceis de entender para vocês. O que acontece basicamente no mercado. E vou compartilhar vários. Haverá mais de centenas de 100 e notas. Análise diária de gráficos e previsão semanal. Análise de preço, desdobramento semanal de ação de preço. Tendências sazonais. Esse é outro conceito que vou usar com você. Vou ensinar vocês, ok? Dentro do meu Mentorship Plus, ok? Além disso, haverá mentoria em tempo real com gravações ao vivo. Sessão de leitura de gravação. Vou levá-los ao vivo no gráfico. Noutra mentoria. Ninguém te acompanha no gráfico real e opera com você, mas eu farei isso contigo. Quando vimos o setup da sopa de tartaruga, vou levá-lo comigo em tempo real. Vou mostrar para vocês, isso é o que está repetindo. E é aí que você aprende o melhor. Vou fazer 2, 3 sessões de backtesting por mês, e nós vamos fazer um mês inteiro, ok? Cada vez, vamos fazer um mês inteiro de backtesting e muitos outros. Então, a reserva começará em breve, ainda não está disponível. Mas em breve lançarei, então vocês saberão. O preço será para vocês. Estou oferecendo um desconto para vocês. São apenas o €200 por 6 meses. Não haverá cobrança mensal. Você basicamente ganhará os $200 quando me ver fazendo trades na sua frente, certo? Porque veja aqui.
Mentoria em tempo real com sessões de leitura de gravações Então, ao o que vivo. vou fazer? Vou mostrar que este é um modelo. E este é um modelo de alta prioridade. Então, o que você está fazendo está indo Você está ganhando dinheiro. Basicamente um investimento de $200 não haverá nada. taxa mensal. Por 6 meses. Mesmo com desconto. Como outras pessoas que não fazem parte do meu programa de mentoria. Esse workshop de 3 dias. Eles pagarão $250, mas para vocês, são apenas $200 por 6 meses. E confie em mim, faremos muito mais dinheiro além disso. Você ganhará muito mais experiência ao negociar ao vivo comigo, ao aprender comigo. Quando mostro ao vivo neste gráfico que são esses, isto está acontecendo e é o que você deve fazer. E é aí que ocorre o melhor crescimento, ok? Quando você assistiu a minha sessão de leitura de gravação no YouTube de graça, vá atrás, se você não assistiu à última sessão. Veja o quanto você melhorou, apenas assistindo uma sessão ao vivo. E vou fazer isso com você toda semana. 2 vezes por 6 meses. Cara, essa é a melhor oferta. A mentoria ainda não está disponível. O site abrirá em breve. Ainda estou construindo-o. O site será hydramentorship.com. Então, quando eu fizer, a reserva começará acho que a partir de dezembro ou na metade de novembro. Vou avisar vocês, pessoal. Este é um desconto de $200 por 6 meses. E para as outras pessoas que ficam fora, eles pagarão cerca de $250. Há um desconto de $50. Confia em mim. Nós voltaremos em cerca de 3 dias, então não se preocupe com isso. Então é isso, pessoal. Este é o encerramento do nosso bootcamp de 3 dias. Vou fazer uma sessão de backtesting para mostrar como. Vou fazer isso dentro da minha mentoria. Para que vocês saibam o que estão pagando. Certo. A sessão de backtesting será no dia 10 de novembro. Vou compartilhar o horário com vocês, ok? E isso será gratuito. Vocês não precisam pagar pela sessão de backtesting. Vou levá-los no FX. Vou usar o FX Replay e usaremos um mês inteiro. Vamos backtestar um mês inteiro dentro de nossas macros. E essa sessão durará cerca de 5 ou 6 horas, certo? Então, o que você tem até agora? O que compartilhei com vocês aqui é mais do que isso. Acredito que, a primeira palestra foi de 5 horas, certo? A segunda palestra durou 3 horas. E esta palestra durou 1 hora. 30 minutos. Então, 11 horas de conteúdo, sem conversa fiada, todo conhecimento. Mesmo com desconto, custa $80. E você está recebendo E outro isso? influenciador do Twitter. Ele é como 10 horas de conteúdo. E ele pede $200. É isso, não há mais nada. É apenas uma teoria e as pessoas estão comprando. Então você viu o que posso apresentar. Com a qualidade do conteúdo. Você me viu operando ao vivo e lendo gráficos. Então, espero ver vocês na mentoria Hydra. E é isso, pessoal. Esta sessão está gravada, então você poderá acessá-lo novamente. E é isso, pessoal. Espero ver vocês, na minha mentoria e também no dia 10 de novembro. Não perca, tá bom? Essa sessão não será gravada. Não vou gravar. Lamento informar que a sessão de backtesting não será gravada. Então você terá que estar presente. O tempo que eu decidir será decidido com vocês. Ok, será baseado em tipo a maioria das pessoas naquele momento. A maioria das pessoas que preferem. Não gravaremos a sessão de ensaio, porque é aí que o verdadeiro mentoramento acontece. Eu não me importo se alguém divulgar meu conteúdo. Porque você não pode, seja rentável apenas com teoria. Precisa de alguém para mostrar como funciona. Na sessão de preço ao vivo, ok, ao descobrir sozinho. Leva muito tempo, mas quando você está aprendendo de alguém que consegue no mercado real, sua experiência, sua curva de aprendizado pessoal. Confia em mim, fica mais lento, ok? Você aprende primeiro. Você aprende primeiro e pode ganhar dinheiro primeiro. Certo, você ganha dinheiro. E é isso, pessoal. Hoje é só por aqui. E se tiverem alguma dúvida, o nosso grupo no Telegram continuará aberto. Então, vocês podem me perguntar lá. E tentarei responder o mais rápido possível. Então é isso, pessoal. Paz.